Olá, vamos começar agora a leitura do Evangelho de Mateus no capítulo 3. O capítulo 3, dos versículos 1 a 12, fala sobre João Batista. Quase 30 anos se passam entre o capítulo 2 e o capítulo 3 dentro do Evangelho de Mateus, no qual João Batista chega com a mensagem de que precisam todos se arrepender, arrependam-se dos seus pecados. Esse arrependimento é que João Batista pregava e que as pessoas não entendiam. Inclusive, alguns até confundiam, achando que ele que era o próprio Messias. Na verdade, esse arrependimento é o primeiro passo para que uma pessoa possa se entregar a Deus. Quando a pessoa admite que é pecador, reconhece os seus pecados, ele se entrega, pede perdão a Deus. Deus, com a sua graça misericordiosa, a sua graça completa, perdoa a pessoa, e aí sim a pessoa pode dizer que está salva. Ele tem a fé em Jesus, sabe que Jesus foi o verdadeiro Salvador, é o verdadeiro Salvador, e a partir disso você já está salvo. Quando se começa a falar sobre João Batista, se sabe que ele era um homem estranho para a época, porque ele comia gafanhotos, mel, ele vivia de modo recluso e as pessoas não conseguiam entender isso. Mas muitos iam para escutar João Batista por causa da mensagem dele, de que as pessoas deveriam se arrepender. E ele fazia o batismo. Esse batismo era realizado no Rio Jordão, por imersão, e aí as pessoas pediam perdão dos seus pecados. João Batista afundava, imergia dentro do Rio Jordão, e quando levantava dizia que a pessoa estava nova, todos os seus pecados estavam lavados. João Batista preparou o caminho para Jesus. As pessoas precisam também conhecer, serem preparadas para conhecer o caminho de Jesus. Esse é uma das coisas, das propostas que eu estou fazendo aqui com vocês, querendo que vocês também sejam disseminadores da palavra de Deus. João Batista era muito diferente também dos religiosos da época, porque muitos eram gananciosos, egoístas, eles eram preocupados em ganhar o louvor do povo, dos reis, e João Batista não. Justamente por ele não ser hipócrita, ele pregava as coisas que nem todo mundo gostava de ouvir, e isso fazia com que não necessariamente ele fosse tão popular. Mas João, mesmo com aquelas suas roupas estranhas, aquele seu jeito diferente, as pessoas eram atraídas para ele. Porque a mensagem dele, de João Batista, provocou tanto impacto de que outros líderes da época começaram a achar estranho João Batista, como foi a ideia de Herodes, que depois mandou matar João Batista. Essa é uma outra história para um outro momento que eu conto. Nos versículos 13 a 17 é narrado o batismo de Jesus. E isso é muito importante. João explicava que o batismo de Cristo seria muito maior que o dele. Quando de repente Jesus foi a ele pedindo para ser batizado, João se sentiu desqualificado. Queria que Jesus o batizasse. Mas por que Jesus pediu que ele fosse batizado por João Batista? Não foi por arrependimento pelo pecado, porque na verdade Jesus, você sabe, nunca pecou. A frase, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, refere-se ao cumprimento da missão confiada a ele por Deus. Jesus viu seu batismo como uma maneira de promover o avanço da obra de Deus, porque assim como todos os homens deveriam ser batizados, ele também o foi. Jesus foi batizado porque estava confessando o pecado em nome de toda a nação. Estava apoiando o que João pregava, estava inaugurando seu ministério público e estava se identificando com o povo penitente de Deus. Esse homem perfeito não precisava de batismo, mas no momento em que ele aceitou ser batizado, ele aceitou por ser obediente a serviço ao Deus, ao seu Pai, ao nosso Pai, que por sua vez demonstrou a sua aprovação. E quando Jesus vai ser batizado, no qual desce uma pomba que representa o Espírito Santo, e é escutada a voz de Deus que diz: "Este é o meu Filho amado, em que me comprazo", é o momento em que a Trindade é mostrada para o povo. A doutrina da Trindade aceita que Deus subsiste em três pessoas, diferentes, porém uma só na mesma essência. Esse é o momento em que Filho, Espírito Santo e o Pai apresenta-se na mesma pessoa.
Esse é um dos mistérios mais incompreensíveis de Deus. Coloque-se no lugar de João Batista. Seu trabalho vai bem, as pessoas lhe dão atenção, tudo progride. Mas você sabe que o propósito de seu trabalho é preparar as pessoas para Jesus. Então Jesus chega e a sua vinda testa a sua integridade. Você será capaz de direcionar seus seguidores a Jesus? João passou pelo teste ao batizar publicamente Jesus. Logo disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Podemos, como João, colocar nosso ego e o nosso trabalho de lado, a fim de direcionarmos o nosso trabalho para Jesus? Será que estamos dispostos a perder uma parte de nossa condição ou posição em prol do benefício de outras pessoas? Porque muitas vezes nós vamos ser julgados, nós vamos ser ridicularizados porque defendemos o Evangelho. Mas isso não importa, meus amigos. A maior dádiva nós já temos, a vida eterna. E o que a gente precisa é mostrar esse caminho para que outras pessoas também possam ter a vida eterna. Esse é o nosso trabalho. No batismo, a conversão dos pecados implica mudança de comportamento, submeter-se à vontade de Deus. Você se arrependeu verdadeiramente de seus pecados? Será que os outros podem ver a diferença disso em você? Uma vida mudada, com um comportamento novo e diferente, faz com que a sua conversão seja real e notória. Sabe o que é que acontece? Muitas vezes, as pessoas vão ficar curiosas com o que aconteceu com você. Rapaz, por que fulano mudou tanto? O que será que foi? E aí, essa curiosidade pode ser uma oportunidade para você compartilhar a palavra e mostrar a diferença que Cristo fez em sua vida. Então não se esconda, não tenha medo, não fique com vergonha de falar do Evangelho. Porque na verdade muitas pessoas estão aí no mundo precisando ouvir essa palavra. E você é que tem a verdadeira condição, você é que tem por obrigação de levar essa palavra a todas as pessoas. Com isso, eu encerro a leitura do capítulo 3. Até mais.